Vamos lá, meus amigos, sexta-feira hoje saiu aí o novo ganhador de um mês de TV online, é nosso amigo Ramon Margarido. Entre em contato pelo 98107 3767 para a gente estar liberando aí o seu um mês de TV online grátis. Faça igual o Ramon Margarido aí, se inscreva no canal que toda sexta-feira eu vou estar aqui sorteando um mês de TV online grátis, dado pelo nosso amigo Marcos da UniTV. Se você quiser fechar um pacote de canais, o número do Marcos vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Eu uso aqui em casa, diariamente a gente recebe mensagens dos usuários aí elogiando que é uma TV online que não trava, é muito top. Beleza? Entre em contato com o Marcos para você ter todas as informações. Você aí que está devendo no SPC e Serasa, meu patrão, a Brasil Limpa Nome chegou para resolver o seu problema. Não importa o valor que você está devendo aí. Entre em contato, o número da Brasil Limpa Nomes também vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Você tira todas as suas dúvidas, sem compromisso, meu patrão. Você está devendo no mercado aí, está pendurado, você não consegue usar o seu cartão de crédito, a Brasil Limpa Nome vai resolver o seu problema, beleza? O número está aqui no primeiro comentário fixado. Você aí que quer participar do nosso grupo de WhatsApp, 98107 3767, mande um zap que eu mesmo vou estar te adicionando, beleza? E amanhã, pessoal, amanhã, né, jogo do Clube do Remo aí às 16 horas, em que o Remo precisa vencer esse jogo, é claro. O Remo pode até entrar no G4, né, tem o critério de desempate, né, com a Chapecoense, né, que por incrível que pareça, né, a Mucura vencendo a Chapecoense ajuda o Clube do Remo, é claro, se o Remo fizer a sua parte, entendeu? Mas eu já falei, pelo menos um empate, eu quero que seja o jogo da Mucura, entendeu? Porque eu também não quero que eles vençam o jogo, tá, pessoal? Então, amanhã o Remo tem que vencer esse jogo, né? O lado A do Clube do Remo aí no Estádio Mangueirão já esgotou os ingressos. Não tem dessa, pessoal. Compra pro lado B também, que o Mangueirão, o estádio Edgar Proença é do Clube do Remo. Compra pro lado B, tudo certinho, você vai ver o jogo da mesma forma, entendeu? Então, esgotou, o Remo tá treinando aí para enfrentar o time do Botafogo de São Paulo, né? Tem muita gente receosa, inclusive eu, né, da possível entrada de titular do Pedro Castro, né, cara, sinceramente, se o português fizer isso, ele tá querendo boicotar o seu próprio emprego, né, e não vá se surpreender se vier Pedro Castro como titular. A gente já deu nossa opinião do time que pode vir aí de titular. Ele tem que colocar Diego Hernandes para estrear, junto com Jaderson, com Caio Vinícius na cabeça de área, né, e é isso que ele tem que fazer, cara. Entendeu? Agora, se ele for dar uma de teimoso e colocar Pedro Castro, ele vai estar colocando o seu próprio pescoço na forca. Entendeu? Então, né, tomara que a gente faça um bom jogo amanhã. Casa lotada, vai ter muita gente amanhã. O Fenômeno Azul vai invadir o estádio Edgar Proença, meu amigo, e vai ser uma grande festa. Sobre as contratações, a gente já deu a nossa opinião aqui, né? Os nomes que estão sendo especulados aí, sinceramente, não estão me agradando, porque eu trabalho com números, não sou professor de matemática, não, longe disso, mas eu trabalho com números. Boas contratações para mim são jogadores que têm números atuais bons no seu currículo e no seu histórico, entendeu? E os nomes que estão especulando para vir para o Clube do Remo, primeiramente a gente já comentou, que é o Eduardo Melo, tá, pessoal, que pertence ao Criciúma, mas foi despachado para disputar a Série C. Vou fazer mais uma vez essa pergunta: se ele prestasse, o Criciúma não tinha ficado com ele, entendeu, para jogar a Série B? Então não tem lógica uma contratação dessa. Ah, Renato, mas ele pode dar certo na Série B. Sim, por que o Criciúma não quis ficar com ele, cara? Porque tem deficiência técnica, meu amigo. Entendeu? Nada impede, de repente, dele
surpreender a todos, mas porra, vou viver apostando todo o tempo. O Remo é o time das apostas para contratação, porra, né? Não dá, cara, não dá. Eu não concordo com essa contratação, mas falo para vocês aqui, tá quase certa a contratação do Eduardo Melo para o clube do Remo, sendo que ele não está se destacando na Série C. O time dele está se destacando, se eu não me engano é o primeiro colocado, que é o Caxias, né? É um coletivo que está se destacando, mas ele em si não está se destacando, cara, entendeu? Já investiguei aí o seu jeito de jogar, é um jogador que tem muita força física, né, tem um bom cabeceio, mas, né, é deficiente tecnicamente, cara. Entendeu? Como eu falei, um Adailton 2.0, disfarçada de Ribamar. Esse é o Eduardo Melo. E vocês do Criciúma aí, por que vocês não pegam pra vocês esse jogador? Hein? Pego pra vocês. Entendeu? Não serviu pra vocês, vai servir pro Remo? Não concordo com essa com suposta contratação, tá? Vinda do seu Marcos Braz, porque se eu falar do Marcos Braz, meu amigo, parece que eu vou estar enfiando um pepino na bunda de alguns aqui, entendeu? Como se ele já tivesse ganhado tudo, pelo menos ele ganhou no Flamengo, porra. O que ele ganhou foi no Flamengo. A gente tem que cobrar ele aqui, entendeu? Ele agora é o Marcos Braz do clube do Remo. Esqueça o que ele fez no passado, entendeu? E vamos aguardar aí. Inclusive, tem um cara aí que comenta de vez em quando aí, que é o tal do Rafael, né? Rafael, não tô lembrado o sobrenome dele, né? Que ele disse que o Eduardo Melo, o perfil dele, a sua função principal não é fazer gol. Cara, eu vou te falar uma coisa. Como eu te falei no comentário, a tua mãe não te pariu não, cara. Ela te cagou, ela te escarrou. Porque não é possível um cara ter um pensamento desse relacionado a um jogador, principalmente centroavante e atacante. Cara, coloca os teus dois neurônios para pensar. Atacante, independente se ele for ponta, se ele for de beirada, não interessa. A sua principal função dentro de campo é fazer gol, cara. Então não existe isso. O cara é ponta, ele não tem obrigação de fazer gol. Não existe isso. Primeiro que você já tira a responsabilidade do cara, entendeu? Então não vá nessa conversa fiada que ponta, que jogador de beirada não tem obrigação de fazer gol. Como é que o Vinícius Júnior faz gol? Como é que aquele moleque da Espanha lá, que eu esqueci o nome dele, Yamal, sei lá como é o nome dele, faz gol, ele é ponta? Pensamento pré-histórico esse, rapaz. O atacante em si, ele já tem obrigação de fazer gol. Então esse Rafael, cara, que só comenta bosta aqui, entendeu? Só comenta merda, né, aqui no canal. Infelizmente tem que aguentar esses indivíduos aí com esse tipo de pensamento aí lixo. Eu vou dar o papo pra vocês, entendeu? Enquanto o Remo aí tá especulando o Eduardo Melo, né, o Curitiba, né, vai anunciar, ou já anunciou, o jogador Rodrigo Rodrigues, que tem 29 anos, né, já foi contratado pelo Curitiba e acabou de jogar o quê? O Mundial de Clubes, entendeu? Que é outro patamar. Qual é a probabilidade de dar mais certo? O Rodrigo Rodrigues pelo Curitiba ou o Eduardo Melo, que estava na Série C, não se destacando pelo Remo aqui? Qual é a chance de dar mais certo? É óbvio que é o Rodrigo Rodrigues. Tava jogando lá contra só time gigante, alto patamar. Tem tudo para dar certo no Curitiba. Entendeu, cara? Então não dá para entender certos torcedores que eu nem sei se são torcedores do Remo mesmo. Entendeu? Então o Curitiba anunciou aí o jogador, o centroavante Rodrigo Rodrigues. Tem bons números, estava jogando o Mundial de Clubes. Então para mim isso sim é uma contratação aí, né, pontual, cara. Tem muito mais chance de dar certo. Beleza? Sobre o Mastriani, né, pessoal? Eu vi um vídeo aí em que o indivíduo fala assim, que ele tá quase fechado com o clube do Remo. Inclusive ele não tava nem no banco de reservas ontem, no jogo do Botafogo contra a LDU. Aí que você se engana, meu amigo. Ele tava sim no banco de reservas, só puxar a ficha do jogo. O Mastriani,
estava lá no banco de reserva do Botafogo. Então, não tá batendo as coisas, entendeu? Se esse jogador vier pra cá, vai me surpreender bastante. Porque quando o jogador tá quase fechado contra o clube, ele não é nem mais relacionado, cara. Praticamente ele rescinde seu contrato com o clube. E eu, sinceramente, acho que esse cara não vem para o Clube do Remo. Tá, pessoal? Se vier, vai me surpreender bastante aí a contratação do Mastriani. Beleza? Outra contratação aí, cara, que me deixou... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o Marcos Braz, cara? Tá tendo maracutaia, só pode, não é possível. Ah, mas o Marcos Braz tá fazendo um bom trabalho. Como executivo, ele não tá fazendo um bom trabalho. Entendeu? Se fosse para ele fazer outra função só para negociar jogador, entendeu? Ele que vire empresário da base do Clube do Remo. Ele é contratado para contratar jogador. O que ele está fazendo de negociar? Como negociou o Adailton, o Viseu, o Maxwell. Isso aí é um trabalho extra que ele está fazendo, cara. Entendeu? Ele foi contratado para ser o executivo do Clube do Remo. A sua função principal do executivo é contratar jogadores. E o Marcos Braz, sinceramente, está uma negação como executivo. Esse outro jogador que está sendo especulado, que é o meio-campista, inclusive já aparece no site O Gol como jogador do Remo. Creio que daqui para mais tarde ele vai ser anunciado aí, que é o Iago Ferreira, de 24 anos, que pertence a quem? A quem? Ao Fluminense. Nossa, que coincidência, né? Mais um jogador do Fluminense. Ah, meu amigo, é brincadeira, viu? Ele estava jogando atualmente no Brasiliense. Brasiliense, se eu não me engano, cara, ele tá sem série, nem série dele disputou. Entendeu? Pelo Brasiliense, ele foi reserva no Campeonato de Brasília, que é o Candango, né? Campeonato Candango, e foi reserva também na Copa Verde aí, o jogador Iago Ferreira, de 24 anos, cara. Aí eu pergunto pra vocês, né? Mais uma vez, eu trabalho com histórico do jogador, números atuais, se o jogador não tá lesionado, né, cara? Eu não estou entendendo essas contratações, essas possíveis contratações do Marcos Braz, cara. Porque, sinceramente, esses jogadores que estão sendo especulados, além de ser meia boca, entendeu? Até o executivo do Pirim-Pim-Pim contrata, cara. Marcos Braz, entenda uma coisa, não é hora mais de apostar, cara. Esses jogadores que estão especulando aqui, sinceramente, são apostas. Você está dando um tiro no escuro. Ou está tendo maracutaia aí? Porque não é possível, não está tendo lógica essas possíveis contratações do Clube do Remo. E como eu falei, quando eu falo do Marcos Braz, meu amigo, parece que eu estou enfiando um pepino no fiofó de algumas pessoas aqui, que eu nem sei que se são remistas. Porque o que eu estou fazendo aqui é exigindo contratações pontuais. Eu, como remista, quero contratações pontuais que venham para ajudar. E não é possível que o torcedor fale que é remista, fique com raiva de eu estar cobrando. Entendeu? Então vamos aguardar. No site O Gol ele já foi lá, já está lá o nome do Remo lá no histórico dele, do jogador Iago Ferreira. Foi reserva na Copa Verde, foi reserva no Campeonato de Brasília. E eu não estou entendendo, sinceramente, onde o Marcos Braz quer chegar com essas contratações. Beleza, cara? Então, é complicado. Como eu falei, cara, de 2016 a 2023, ele jogou no Fluminense. A gente está virando filial do Fluminense. Né? E jogadores que são da base. E a gente não vê nenhum da base do Clube do Remo. Um time que tá na Série B, um time que quer ser profissional, cara, é uma vergonha. Não tem um jogador da base, cara. Um jogador da base. Tem um jogador paraense que é o PH, que foi contratado para bater massa, para lavar louça. Cara, é complicado, sinceramente. E esse jogador de 2016 a 2023 jogou no Fluminense.
se eu não me engano, 2023, estava no Nova Iguaçu. Ah, porque o Marcos Braz no Rio de Janeiro para trazer o Mastriani. Eu acho que não, cara. Sinceramente, eu acho que não. Meu moleque, eu vou dar o papo pra vocês. Então, vamos deixar aí ver o desenrolar dessa novela. Porque, sinceramente, cara, essas contratações do Marcos Braz, pra mim, estão mas muito meia boca mesmo, né? E, mais uma vez, eu vou perguntar aqui pro tal do Rafael aí. Se eu não me engano, Rafael Cardoso, o nome do cara aí que comenta. Fala um monte de baboseira e eu tenho que aguentar essas escrotices desse cara, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Ele é meio de campo. Sabe quantas assistências esse cara tem? O Iago Ferreira? Nenhuma. Aí tu vem dizer o quê? Que a principal função do meio campo também não é dar assistência? É isso que tu vai falar? Porque tu já falou que a principal função aí de um cara ser ponta, jogador de beirada, não é fazer gol, sendo que ele é atacante. Ele já tem obrigação de fazer gol, entendeu? Então só falta tu falar que o meio campo, a principal função não é dar assistência. Cara, some daqui, cara. Para de ficar falando baboseira nesses comentários aí, né? Que eu vou acabar me emputecendo e te bloqueando daqui. Tu fala muita merda. Essa que é a verdade, cara. Entendeu? Acaba contaminando os outros torcedores com essa tua baboseira que tu fala aqui. Eu não sei o que tu tá assistindo pra te falar tanta bosta aqui nesses comentários. Entendeu? Então dê um tempo aí, tu tá falando muita besteira pro meu gosto. Entendeu? Sobre o Davó, cara, eu não tenho essa informação, sinceramente. Estão falando que ele vai sair, né? Mais uma função que o Marco Braz tá fazendo, que não é dele. Que ele foi contratado para contratar jogadores. E ele tá, segundo informações, negociando a saída do Davó. Puta que pariu. Aí o cara vai e contrata um pior que o Davó. Não tá tendo lógica, cara. Não tá batendo as coisas aí, né? Porque, sinceramente, vamos aguardar. Não tenho essa informação se o Davó vai sair. Tem muita gente que joga a conversa fora aí só pra ganhar like. Eu não sei falar pra vocês. Tá, pessoal? E quando vocês verem notícia em outro canal ou em outro lugar, vocês têm que perguntar pra pessoa que deu a notícia. Essa que é a verdade. Beleza? Tamo junto. Se inscreva no canal aí, vamos que vamos. Amanhã é o jogo do Clube do Remo, apesar das nossas críticas, sempre na torcida pelo Clube do Remo, né? Porque a gente ama a instituição. A gente não ama Marcos Braz, a gente não ama jogador, a gente não ama presidente, muito menos técnico, porque esses caras vão embora e o Remo fica. Então a cobrança tem que ser intensa em cima desses caras, sem pestanejar, sem passar pano. Muito menos ficar em cima do muro. Tamo junto. É nóis. Bom jogo amanhã.